pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Santana do Check-in Virtual e hoje eu tenho um vídeo muito especial aqui pra vocês. Eu sempre quis fazer esse vídeo porque eu já falei aqui num outro vídeo aqui no canal sobre a importância de catalogar livros. Então eu já trouxe essa bola aqui pra vocês antes sobre como é importante a gente saber o que nós temos na estante, o que a gente lê, saber o que a gente compra, como é que são os nossos hábitos de compra de livros. Aí eu fiz esse vídeo falando pra vocês que eu já queria fazer isso, que eu já queria catalogar, que eu já queria descobrir os meus hábitos e nunca tinha feito esse catálogo. Então esse vídeo é especial exatamente por causa disso, porque eu resolvi catalogar os livros e mostrar aqui tudinho pra vocês. Essa daqui é minha planilha de livros. Eu fiz, como vocês podem ver, pela planilhas do Google Drive, no Google Sheets, porque eu não tenho Excel no computador, né? Paciência, a vida que segue, é o que temos para hoje. E deu muito certo. Eu acho que fica mais fácil até, porque eu consigo carregar para qualquer lugar. Tá sempre aqui na minha nuvem. Então, eu dividi a planilha em 3 folhas. E aqui a primeira são os livros físicos. Deu bastante livro. Deu 238 livros físicos que eu tenho. Eu fiquei bastante surpresa porque eu li a maioria deles e a maioria foi brasileiro. Eu já vou mostrar melhor aqui em gráficos pra vocês. Então foram esses aqui, os livros que eu tenho. Olhando assim parece muito mais do que parece pela estante, deu bastante trabalho pra catalogar. Como é que eu fiz o processo? Eu mostrei pra vocês aqui no vídeo. Desci um a um da estante e fui anotando os nomes. Uma dica que minha amiga me deu foi olhar no histórico de compra de lojas virtuais. Então você e olhando os livros que você comprou e colocando aqui na planilha. Por que pra mim não deu certo? A maioria dos livros eu ganhei de presente, eu comprei em livrarias, foram outras formas de aquisição que não online. Isso foi quase, assim, sei lá, foi a maioria das compras mesmo foram não online. Então, isso não seria tão possível aqui pra mim. Fora que o que eu comprei online já faz muito tempo, provavelmente não tem essas contas mais das livrarias online. Aí aqui na outra planilha eu fiz os livros do Kindle, que eu só leio pelo celular. Eu já fiz há mais tempo, então tá aqui mais organizadinho. No final eu nem pintei mais. E eu acho que foi até um tiro no pé pintar aqui as células, porque, enfim, conforme eu vou adicionando livros, isso aqui vai mudando essa ordem alfabética, porque eu deixo ele filtrado por ordem alfabética. Falta colocar livros aqui, porque eu já andei baixando mais livros no Kindle. Eu preciso dar mais uma atualizada nessa planilha. Porém, tá quase aqui, então temos 76 livros no Kindle, a maioria não lido, como vocês podem perceber aqui. Nesta outra planilha temos os livros do Leve, também a maioria não lidos. Esse aqui tá mais atualizado, acho que eu não mexi mais, não baixei mais nada, não andei comprando nada no Leve. E eu preciso ler mais coisas do Leve. E esses aqui são os gráficos, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, eu fiz todo esse trabalho, porque era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, era isso que eu queria chegar. Aqui eu consegui ver que a maioria da minha estante é de livros escritos por homens. Não é uma coisa que me deixa contente, porém eu entendo, já que, ó, podemos ver aqui romances. Aqui não tem um gráfico, porque eu não coloquei isso, né? Eu não coloquei clássico como gênero. Mas a maioria dos livros que eu tenho são livros clássicos, são livros escritos lá no século XIX ou antes disso até. Então, sim, a maioria foram escritos por homens e de nacionalidade brasileiros, americanos, franceses e ingleses. Aqui no estilo literário, eu separei entre gênero e estilo. Gênero, eu considerei a forma que o livro foi escrito, ou seja, romance, conto, poesia, novela, teatro, esse tipo de coisa.
estourado o romance aqui. E estilo eu coloquei como se fosse o tema. Romance em si, que são livros, histórias de amor, drama, suspense, terror, comédia e por aí vai. E o que ganhou foi fantasia. 51 livros. Do total dos meus livros são fantasia, seguido por romance, 31 livros, sai daqui. E eu achei que eu fosse ter mais suspense e distopia, e não é tanto assim, não. As editoras, a campeã foi a editora Intrínseca, seguido pela Rocco. Depois tivemos a editora Record, Ciranda Cultural, que eu tenho livro pra caramba deles, Arqueiro, Ática, Martim Claret, deu bastante livro também. A CIA eu achei que eu tivesse mais. Na verdade, eu tenho mais livros da CIA. É que eu acabei, na hora de catalogar, eu acabei separando os livros dos grupos da CIA e da Record. Eles são, como são um conglomerado editorial, pode ser que aqui no meio tenha editoras que façam parte deles, que eu não vou me lembrar agora. E aí deu uma preguicite aguda e eu não fui procurar na hora de catalogar para colocar todas dentro do mesmo conglomerado. Talvez um dia eu faça essa alteração aqui. O modo de compra, como eu falei para vocês, empatou praticamente entre online e livraria. Isso me deixou bastante feliz. E ó, a maioria dos livros não foi comprado online. Tudo isso aqui, ó. Apenas um quarto dos livros foi comprado online. Por isso que não daria certo aquela forma de catalogar baseando pelo histórico. Então eu comprei já muita coisa em Bienal, ganhei muita coisa de presente. Olha aqui a Bienal, quanto que tem, 11 livros. Pois em feira de livro, nossa, é uma minha perdição, um buraco negro aqui em casa, porque tô sempre na rodoviária, sempre tem, então vira e mexe eu vejo um livrinho baratinho ali, 5, 10 reais eu compro. Muita coisa eu ganhei dos meus primos, que eles concluíram o ensino médio, passaram no vestibular, e aí eles me deram os livros que eles não usaram, não iriam usar mais, os clássicos, então tenho muito clássico por causa disso também. Aqui, né, recebidos, digno de blogueiras, e por aí vai. Aqui entre os lidos, maioria brasileiros, seguidos por americanos, ingleses e franceses. Tem aqui uma certa variedade aqui de nacionalidades, italianos, rússios, eu separei, coloquei tipo Índia barra britânicos, porque eu encontrei aqui acho que uns 2 livros da Índia, 4 livros escritos por autores que nasceram na Índia, mas era na época que a Índia era uma colônia britânica, e como nacionalidade o autor tinha como britânico, mas eu quis colocar Índia porque ele nasceu lá. Sim, sou ousada. Aqui Portugal, Austrália, Alemanha, muito pouco, né? E Brasil, dominando aqui a estante, 73 livros contra 72 dos Estados Unidos, que está empatado. Uma coisa preocupante, porque deveria ter mais livros brasileiros. Entre os não lidos, o que me preocupa mais, a imensa maioria deles é brasileiro, ó, 26 não lidos brasileiros dos 73 que eu tenho. Então é uma porcentagem bastante alta aqui de livros brasileiros não lidos. Americanos aqui, como é de se esperar, tá em segundo lugar mesmo. Os ingleses estão em terceiro. E franceses, estou faltando ler meus livros franceses, gente. Tenho aqui 13 livros franceses, faltando ler 6, falta ler metade dos que eu tenho. Eu disponibilizei aqui uma planilha igualzinha à minha, em branco, para você fazer o seu download e editar da forma como quiser. Então, um campo para título, para o autor, nacionalidade do autor, sexo, estilo de escrita, gênero. Então, lembrando, estilo terror, drama, suspense, romance. Gênero, romance, poesia, não ficção, etc. Mas você pode alterar isso aqui, tá? Essa planilha vai estar editável. Ano de publicação, editora, status, então se você leu ou não leu, e modo de compra. Na outra guia aqui eu coloquei os e-books com basicamente a mesma coisa. Eu acho que só não fiz o ano. Só o ano de publicação que não coloquei porque é meio chato de ver em e-book mesmo. E aqui eu coloquei um campo de observações em que eu explico tudinho aqui
que você pode colocar. Eu deixei para você baixar no link do Google Drive. O link que eu deixei é somente visualização. Então, na hora que você for baixar, você baixa o arquivo e depois você abre ele no Excel. Ou então faz o upload no Drive. Assim você consegue ter acesso a todos os arquivos, ao arquivo aqui que eu deixei para você e consegue editar. Se você baixar e aí você fizer o upload do arquivo novo no Drive. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal se não for inscrito e de ativar o sininho pro YouTube te entregar todas as notificações. Eu ando um pouquinho sumida daqui, mas de vez em quando eu posto um videozinho ou outro e você pode me acompanhar no Instagram, que eu tô sempre postando fotinhas de livros sobre as minhas leituras, um pouquinho sobre a minha rotina como estudante de medicina. E é isso. Então, um grande beijo a todos e até mais.